Boa noite. Estou um pouco nervosa, confesso. O pregador da minha casa é o meu marido. Ó, Stael me deu esse presente de aniversário. Mas eu espero conseguir passar e que a gente possa compreender a mensagem que o Senhor tem falado comigo durante esses dias. Que a gente possa compreender todas as coisas boas que o Senhor Ele tem para falar conosco nessa noite. Coisas boas é até redundância, né? Tudo que Deus tem para a gente é bom. Mesmo que em alguns momentos pareça difícil, pareça estar doendo, que machuque. Mas a intenção do Senhor, até mesmo na correção com a gente, em palavras duras também, é uma boa intenção. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, livro de Atos, capítulo 17, versículo 16, a partir do versículo 16. E foi justamente a passagem que foi escolhida para ser o tema da nossa confraternização de jovens desse ano, agora em todo o mês de novembro, casa cheia. E a gente estava até com a camisa, né? Alguns irmãos viram, acredito que todos, nele vivemos. E Deus tem falado muito, falou muito aos sábados, nos cultos de quarta, nos domingos também, a respeito dessa passagem. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho também aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Vamos lá. Versículo 16. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que este ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando dos deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de compreender melhor o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoravam os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou toda a raça humana para viver na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Versículo 27. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade de pessoas. Oremos. Senhor Jesus, nessa noite nos apresentamos a Ti, Senhor. E que nós possamos, Jesus, nessa noite, escutar a minha voz, Senhor. Mas que as palavras, Senhor, sejam as palavras que o Senhor quer transmitir para o Teu povo, para os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém. Essa história, ela começa no capítulo 16, um pouquinho antes, com a segunda, capítulo 16 não, final do capítulo 15 e início do 16, com a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Dessa vez ele vai acompanhado de Silas
E a intenção dele é ir pelos lugares onde ele já passou na primeira viagem missionária, fortalecendo os irmãos, as igrejas que foram formadas naqueles lugares, de maneira geral na Ásia, né? Ele queria levar aos irmãos os ensinamentos que os apóstolos estavam dando e fortalecer os irmãos, dar orientações às novas igrejas que estavam surgindo por toda a Ásia. E conforme ele ia viajando, ele foi para as primeiras cidades, Derbe, Listra. Lá foi indicado um jovem, Timóteo, que todo mundo na cidade, todo mundo na igreja, só tinha elogios a respeito desse jovem, e eles decidiram, vamos levar ele com a gente também? Aí começou aí Paulo, Silas, eu, Timóteo. E ele com aquela intenção de ir para aqueles lugares, mas o Espírito Santo todo momento desviando. Não é aí que eu quero que você vá, não é para aí que eu quero que você vá. Até que tem um momento que ele tem um sonho, e no sonho o homem diz, vem para Macedônia, passa a Macedônia. E ele entende, eu tenho que ir para a região da Macedônia. Já que não é para eu ir para onde eu quero, eu vou obedecer à voz do Senhor. E assim, os três vão para a região da Macedônia, hoje ali a Grécia, aquela região ali. E eles vão primeiramente à cidade de Filipos. Isso é Atos 16, a partir do versículo 11. Eles desembarcam, pegam um barco, vão para Filipos. Obrigada. E como era de costume do apóstolo Paulo, quando ele chegava na cidade, ele procurava a sinagoga, ele procurava onde os judeus, nascidos judeus ou os judeus convertidos daquela cidade se reuniam, chegava lá, pregava sobre Jesus, explicava Jesus através dos escritos judaicos, através dos profetas, o Pentateuco. Ele explicava que Jesus cumpriu todos aqueles requisitos, que Jesus ele é o Messias. E posterior a isso, alguns se convertiam, outros não, e ele ia também pregar para os gentios, para aqueles que não eram judeus nem convertidos, que adoravam outros deuses, e assim a mensagem do Senhor chegava em vários lugares. Nessa cidade, ele pregou aqui, conta para uma mulher chamada Lídia, e depois tinha uma menina lá que tinha um espírito, um demônio de adivinhação, e ficava falando atrás deles. E eles vão lá e expulsam aquele demônio daquela menina. As pessoas ficam iradas porque ganhavam dinheiro com aquela adivinhação, ganhavam dinheiro, alguém lucrava com aquilo. Ficam irados com o apóstolo Paulo. Pegam ele e Silas, jogam na prisão, e eles são açoitados, eles são maltratados, mesmo não podendo ser açoitados, porque eles também eram cidadãos romanos, eles deveriam ser julgados antes de qualquer condenação. Eles são açoitados e tudo. Tem aquele milagre que acontece lá, uma história conhecida, todos nós conhecemos. E Jesus salva a família do carcereiro, e Jesus alcança muita gente ali através até mesmo daquele sofrimento daqueles homens. Ou seja, Deus mandou eles para um lugar que eles não imaginavam que era para onde eles iriam, um lugar em que eles sofreram injustiças até, mas que tinha o propósito do Senhor, a vontade do Senhor para libertar pessoas. Eu queria dizer nessa noite que às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente, a gente passa por alguns apertos, a gente passa por algumas situações, mas o Senhor quer que a gente cresça e que outras pessoas, vendo a nossa situação, que o nome dele, sejam libertas. O Senhor, ele quer nos usar como agente de libertação na vida dos outros, como agente de transformação na vida dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. Mas prosseguindo com a história, depois disso, ele sai de lá, vai para Tessalônica, uma igreja também que a gente já ouve falar bastante, devido às cartas que ele escreveu, que estão na Bíblia. Lá em Tessalônica, ele prega também que Jesus é o Messias. Muita gente se converte, dentre eles alguns que se converteram ao judaísmo, agora se convertem ao cristianismo. E os judeus de nascença ficam irados. Não, isso não está certo. Chuta esse cara daqui. São, mais uma vez, escorraçados, mandados para outro lugar e tal. E eles vão para a cidade de Bereia. Que o pastor até já falou algumas vezes aqui.
Os irmãos de Bereia, as pessoas que ouviram a mensagem na cidade de Bereia, eram pessoas que examinavam tudo que era dito. Quando eles pregavam, mas vamos lá, vamos ver se o que ele está falando é que está escrito mesmo, se ele está certo. E a Bíblia diz que elas eram pessoas bem educadas, pessoas assim, de certa condição, mas eles pareciam, pelo que está escrito, que ter muita sede de Deus, muita vontade de conhecer o Senhor através das suas escrituras e através das palavras de Paulo. Quando o pessoal lá de Tessalônica, que enxotou eles de lá, descobriu que eles já estavam fazendo um movimento em Bereia, não, vamos tirar esses homens daqui. Eles saíram de Tessalônica, foram para Bereia para poder expulsar eles de lá. Os irmãos bereanos pegaram Paulo de noite, vai, depois a gente manda Silas e Timóteo atrás de você. E aí Paulo chega, enfim, à cidade de Atenas. Cidade de Atenas, na Grécia, conhecida por sua idolatria. E na minha versão diz que ele ficou revoltado, ele ficou comovido, algumas pessoas comovido com toda aquela situação, com a cidade cheia de ídolos, de altares. Como foi falado aqui, existia uma máxima que em Atenas tinha mais altares para deuses do que pessoas morando na cidade. Porque os gregos, de maneira geral, eles tinham uma divindade para tudo. Por exemplo, existia um deus do vento, Elos. Mas existia um deus do vento que vem do norte, e outro deus do vento que vem do sul, do oeste, do sudoeste, e esse deus do norte casou com a deusa do sul e fez um outro vento do vento da tempestade, ou seja, tinha deus para cada detalhezinho de coisa. Então imagina as pessoas fazerem um altar para cada detalhezinho desse. Não, esse é para o deus do vento, esse é para o vento que vem do norte. A gente não pode esquecer do que vem do sul, que vai que ele fica com raiva da gente, manda um vento de lá e destrói tudo. Ou seja, ele ficou comovido com a idolatria daquelas pessoas e ele nem esperou Silas e Timóteo chegar e vão para a sinagoga porque eu preciso falar de Jesus. Eu não posso esperar, eu não posso aguardar enquanto eu estou vendo gente morrendo, gente incrédula, gente sendo enganada pelo inimigo. E aí ele vai para a sinagoga, ele começa a falar e as pessoas se interessam. Atenas era uma cidade conhecida pelos intelectuais, eles gostavam de discutir filosofias, de discutir assuntos, de colocar em pauta e ver o que um acha, o que o outro acha. E esse cara está falando uma coisa diferente do que todo mundo fala aqui. Eu nunca ouvi aqui, dentre os filósofos, dentre as pessoas inteligentes, isso que esse cara está falando. Nunca ouvi sobre esses deuses estrangeiros que ele está falando. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre eles. E eles levam ele para a Câmara Municipal, que não é exatamente como é a nossa Câmara Municipal, é um espaço realmente aberto em que as pessoas poderiam falar, expor as suas ideias. Não é exatamente uma casa fechada em que alguns representantes falam. Já tinha sido assim no passado da Grécia, na época da aristocracia. Depois, conforme foi passando o tempo, mudou. As pessoas, os filósofos, os inteligentes da época, eles tinham a oportunidade de falar naquele lugar. E Paulo vai falando, e fala do altar ao Deus desconhecido, que tinha altar para vários deuses e tinha o Deus desconhecido. E ele usa isso que eles têm para falar do nosso Deus. Ao contrário do que ele faz em outros lugares, falando com judeus e não judeus, que já tinha talvez algum conhecimento do judaísmo, das leis, ele usa artifícios, coisas da cultura do próprio grego, do próprio ateniense, para alcançar aquelas pessoas. Então ele pega o símbolo do altar, que eles tinham o hábito de adorar aos deuses no altar. E ele via que tem um altar ao Deus desconhecido, e ele começa ali a falar e explicar quem é o Deus que ele está pregando, que é o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, que fez a terra, e que ele não está longe. E quando ele fala, essa passagem do versículo 28, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse alguém que disse era um poeta grego. Ele citou algo conhecido deles, Epimênides, um poeta grego conhecido de todos naquela época. E nesse momento, aqui no versículo 18, estava falando que alguns professores epicureus e estoicos, eu vou ler porque eu não lembro de cabeça. Os epicureus
eles acreditavam que o objetivo da vida era alcançar a felicidade. E os estoicos, eles acreditavam que o objetivo da vida era conseguir racionalizar as coisas, suprimindo e controlando as suas emoções. Você conseguiria alcançar a felicidade a partir do momento que você consegue controlar as suas emoções e agir racionalmente. De maneira geral, não só essas duas escolas, mas outras escolas gregas, tinham o sentido da vida no próprio ser humano. O sentido da existência se resumia no eu. Tem até um termo chamado individualismo grego. De maneira geral, desde o início daquela região, da Macedônia, da Grécia, eles tinham essa proposição de vida. O termo que eles usavam era um termo areté. Ao longo dos tempos, ele foi mudando o sentido literal, a tradução literal, mas aquele sentimento, ele ainda existia muito forte no coração dos cidadãos gregos. Aquilo era ensinado. O areté, ele era a força e a destreza do guerreiro. Ele era um atributo de nobreza, um ideal de perfeição. Você só conseguia ser perfeito quando você conseguia fazer o seu nome ser conhecido. Quando você chegava, normalmente, como eles foram um povo guerreiro, através da guerra. Então, você só conseguia chegar ao nível de perfeição dos gregos quando você conseguia fazer o seu nome ser conhecido de alguma forma. Em princípio, na guerra. Só que como isso já era uma coisa internalizada neles e a sociedade foi mudando, o seu nome ele passava a ser conhecido não mais só pela guerra. O seu nome passava a ser conhecido pelo seu desempenho enquanto legislador numa câmara, enquanto filósofo, enquanto conhecedor das escrituras deles. Então, esse era um ideal de vida intrínseco no povo grego. Tanto que isso fica até registrado na literatura. Muitos aqui talvez tenham visto ou lido a Ilíada, que no cinema ganhou o nome de Troia, que um dos seus personagens mais icônicos é o Aquiles. Ele teve a oportunidade, foi falado para ele, você pode não ir à guerra, você vai viver uma vida boa, tranquila, normal, com filhos, vai se casar, vai viver por muitos anos, ou você vai à guerra, você certamente vai morrer, mas o seu nome ele vai ficar conhecido para sempre. Isso no poema Ilíada de Homero. E ele escolhe justamente ir para a guerra, morrer, mas sabendo que o nome dele seria conhecido e falado para sempre. Então, esse sentimento era intrínseco à cultura grega. E quando Paulo cita esse poeta grego, nele vivemos, nos movemos e existimos, nele, em Deus, isso soa um pouco estranho, porque a razão da minha existência, a busca do objetivo da minha felicidade é para mim. É eu fazer alguma coisa comigo mesmo, não em outro, não em um Deus, que não era esse tipo de relacionamento que eles tinham com os deuses deles na época. E Paulo ele começa a discursar sobre isso. E o Senhor ele me fez ver algumas coisas a respeito disso. Porque na nossa sociedade, se a gente parar para pensar, nós também vivemos desse jeito. A gente vê as pessoas buscando a sua glória, as pessoas buscando o seu bel prazer, a sua própria satisfação, independente da forma que é, independente se é simplesmente numa noitada ou se é num estudo porque eu quero ser conhecido, eu quero ser alguém, e a gente esquece de que a gente tem que viver nele. Primeiramente, que toda a glória e louvor e qualquer coisa que a gente possa ser ou vir a obter é para a glória dele. Então, o Senhor me fez ver, assim como Paulo falou para aquele povo, que Deus, quando ele se aproxima da gente, ou quando nós nos aproximamos dele, ele nos dá um novo objetivo. E a primeira palavra que ele diz é: nele vivemos. E o primeiro objetivo novo que nós temos, quando nos aproximamos do Senhor, é viver nele verdadeiramente. E tem uma coisa que eu não vou esquecer nunca, que o pastor citou em João 3, uma vez, eu não lembro se foi numa escola dominical
ou se foi em alguma pregação mesmo, sobre o novo nascimento. Eu já tive a oportunidade de falar aqui uma outra vez e vou falar de novo hoje. Que ele diz que o novo nascimento significa despertar para uma nova dimensão, a dimensão espiritual, e interagir com ela. E é isso que o Senhor Jesus espera de nós quando a gente diz que vive nele. Ele espera que a gente desperte para a dimensão espiritual, que a gente desperte para o mundo espiritual e interaja com ele. Nós temos o Espírito Santo a todo momento para poder interagir, para poder conversar, e muitas vezes a gente despreza ou deixa isso de lado. O Senhor, em todo momento da história, ele busca interagir com a raça humana, ele busca alguém para falar, alguém para interagir, alguém que possa ouvir a voz dele. E hoje, o véu do templo se rasgou, nós podemos estar face a face diante do nosso Senhor, como muitas vezes a gente fala aqui. Nós precisamos viver verdadeiramente no Senhor, interagindo todos os dias, rotineiramente com o nosso Deus. O Senhor em Mateus 6, ele ensina os seus discípulos a orar. E ele diz que eles não devem fazer como os outros que batem no peito e falam em alta voz nas esquinas, nas ruas. Que a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com o nosso Pai em secreto, porque Ele vem em secreto e Ele nos recompensará. O Senhor, Ele busca intimidade. Quando Jesus morreu, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. Ele se rasgou de alto a baixo para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. E quando a gente negligencia as oportunidades que nós temos de ter acesso ao Senhor, de estar com Ele, de falar com Ele no nosso dia a dia, a gente meio que negligencia o sacrifício do Senhor, que foi feito para nos aproximar de Deus também, que foi feito para estarmos em comunhão com Ele. O Senhor, Ele tem falado várias vezes para a gente nesse local, ao longo dos meses, que Ele quer interação. Ele quer que nós oremos, que nós leiamos a Bíblia. Deus tem coisas maravilhosas para revelar a gente. Deus tem coisas maravilhosas para revelar no coletivo, na igreja, mas também no individual. Tem coisas, tem feridas, tem traumas, tem coisas que o Senhor ele deseja tratar com a gente, que às vezes não há oportunidade de tratar aqui no coletivo durante algumas horas de culto. Mas que o Senhor, ao longo do relacionamento, da intimidade que a gente adquire com Ele, ao longo do tempo, da leitura da palavra, Ele começa a limpar a gente, Ele começa a tratar, Ele começa a nos transformar. Nós precisamos nos interagir com o Senhor. E depois Ele diz que nele nos movemos. E o nos mover é somente uma consequência de viver. Se mover no Senhor, se mover para a vontade do Senhor, é somente uma consequência de viver. Porque quando a gente vive em comunhão com o nosso Deus, a gente conhece a vontade dEle e automaticamente a gente cumpre a vontade que Ele tem para nós. Então, se mover no Senhor, se mover, fazer o desejo, a vontade dEle, aquilo que Ele planejou para nós no coletivo e no individual, é simplesmente uma consequência de viver todos os dias com o nosso Deus. De falar todos os dias para saber a vontade dEle para as nossas vidas. De ouvir a voz dEle falando conosco. Tudo isso é simplesmente consequência. Lá em Hebreus 6, diz: assim vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isso é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Quando a gente vive em Deus, a gente passa a se mover nele e deixa de ter uma vida inútil, porque a gente conhece e começa a cumprir a vontade do Senhor para as nossas vidas. A gente alcança outros através desse movimento, mas esse movimento não começa no coletivo. Normalmente esse movimento começa no individual. Ele pode talvez ter uma ignição no coletivo, mas o aprofundamento dele é no individual, é você e Deus.
Porque é lá que Deus vai trabalhar no seu coração, na sua mente, lá que Ele vai te transformar, me transformar, para que nós sejamos pessoas melhores, pessoas que possam realmente cumprir o ID da maneira que o Senhor quer. E por fim Ele diz, nele existimos. E eu fui procurar, por mais que a gente já saiba o significado da palavra existência, eu fui procurar no dicionário alguns sinônimos ou significados para a palavra existência. E tinha uns dois que me chamaram a atenção. O primeiro é ser. E o segundo é ter presença viva. E o que o Senhor me falou foi que quando a gente começa a interagir com Ele e a gente começa a nos mover fazendo a vontade dEle, a gente começa a fazer a diferença. A gente começa a ter presença viva na sociedade ou em qualquer grupo que nós estejamos inseridos. E através dessa presença viva que nós temos e o Espírito Santo fluindo através de nós, o Senhor ele começa a trabalhar, a alcançar pessoas. Porque não é todo mundo que tem a facilidade ou o dom de chegar para alguém e pregar e falar, assim como a gente vê algumas outras pessoas falando. Mas ter a presença viva, fazer a diferença na vida de alguém, através do Espírito Santo de Deus, muitas vezes também planta uma semente da palavra de Deus na vida daquela pessoa. Quando a pessoa ela conhece alguém que faz a diferença, ela fica mais suscetível e aberta a ouvir qualquer coisa que aquela pessoa tenha a dizer. E é basicamente isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite. Eu sei que é um pouco chover no molhado falar que o Senhor ele espera interação da nossa parte, porque assim como o apóstolo Paulo disse na passagem, ele não está longe de nós, ele está perto. Nós precisamos nos disponibilizar e interagirmos com o Senhor, porque é isso que Ele quer de nós. Então, se é chovendo molhado, me desculpa, mas eu vou fazer uma tempestade e vou falar de novo. Nós precisamos interagir com o Senhor para nos movermos na vontade do Senhor e fazermos a diferença nesse mundo. E eu quero que a gente saia daqui com o desejo no coração de se entregar verdadeiramente, falar com Deus e nos relacionarmos com Deus. Mas eu sei que muitas vezes a gente tem muitos afazeres, muitas coisas, e a gente tenta fazer as coisas todas de uma vez só, tenta orar, vou orar 1 hora, 2 horas, e a gente fica meio frustrado porque a gente não consegue. E para terminar, eu queria só falar uma coisa que o Espírito Santo me lembrou. Como o pastor estava falando, tem pouco mais de 1 ano que eu casei e eu vim morar aqui. Eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém. Eu mudei de igreja, eu mudei de trabalho, eu mudei de casa, eu não tinha ninguém. E eu orei a Deus pedindo que Deus me enviasse amigos. Senhor, nos envia amigos. E o Senhor, graças a Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos enviou um casal. Bênção nas nossas vidas. E eu achei que, nossa, a gente vai virar melhor amigo e vai ser legal. Mas não foi. Num dia a gente trocava mensagem pelo WhatsApp. E aí, como é que você tá? Tô legal. E acabou. Vinha pro culto. Aí tinha aquela conversa rápida depois do culto. Depois todo mundo tem que ir embora porque amanhã faz muita coisa e tal. E tem que trabalhar. E assim mesmo também começa o nosso relacionamento com Deus, a nossa interação no secreto com o Senhor. A gente pode achar que nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo. Porque com o passar do tempo, aqueles 5 minutos, 10 minutos de palavra que a gente troca, se torna uma visita, se torna um lanche na casa do outro, que a gente tem possibilidade de conversar horas. Quando a gente vê, a gente já está desfrutando momentos juntos. A gente já está desfrutando momentos alegres, momentos de felicidade, conquistas, desfrutando momentos tristes, de doença, de enfermidade, de provações. E assim também é com o nosso Senhor. Assim também é o nosso relacionamento com o nosso Deus. Por mais que às vezes comece aos poucos
e a gente acha que não está acontecendo nada, porque eu não consigo falar com ele 2, 3 horas, aos poucos, nós vamos nos relacionando e conhecendo verdadeiramente quem Deus é. E as coisas vão fluindo naturalmente, as coisas vão acontecendo naturalmente. E quando a gente vê, a gente já está se relacionando continuamente com o nosso Senhor. Quando a gente vê, a gente já está numa intimidade com Deus que a gente nem imaginava que a gente poderia ter. Então, antes de agradecer a oportunidade, eu gostaria de falar mais uma vez. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus. Deus tem coisas maravilhosas para nos revelar também no individual. Nós não podemos ser aquele membro raquítico, aquele membro fraco, como uma pessoa que tem uma leve paralisia e que, por exemplo, para usar a mão, ela precisa sempre da outra mão para poder impulsionar para fazer alguma coisa. Nós temos que ser membros ativos no corpo, membros fortes e saudáveis. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.